A vitória é nossa. Queridos irmãos, a alegria é minha de estar aqui depois de quase 2 anos, e a minha gratidão ao pastor Carlito, esse amigo e pai que Deus me deu. É um pai da idade dos meus filhos, mais velho, mas é assim mesmo. Diz que quando a gente fica velho, os filhos cuidam da gente como pai, né? Inclusive ele me falou isso para mim uma vez. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele e pela vida de todos vocês que oraram, pelo carinho de vocês. Muitos companheiros aqui mostra a alegria de me rever aqui de volta. Por todo canto que eu ando isso acontece, pelo Zap. E uma irmã minha lá, mais velha, lá que tem lá em Goiânia, ela disse: rapaz, você não pode reclamar de nada, você tem gente amiga demais. O povo amigo seu ligava todo dia para a gente, querendo saber notícia. Você tem muita gente orando por você, não reclama de nada. E eu estou assim, grato a Deus. Amém? Eu tenho uma história de 12 dias entubado. Eu não posso contar ela em menos de 1 hora, talvez, resumindo. E se for catar os detalhinhos, é 1h30. Foram 12 dias. E eu sei a hora que eu saí da UTI, saí do meu corpo, e sei o dia que eu voltei. E eu voltei exatamente no dia que eu acordei. Por isso que eu digo que é 12 dias. E a hora que eu me dei assim, que eu estava na UTI, foi como se eu tivesse lembrado assim, que eu saí para ir para o hospital e agora eu estava entubado. Eu pensei até que era tardezinha, que eu saí de casa às 11 da manhã, e quando eu acordei já fazia 12 dias. Então tem uma história, eu vi a hora que eu subi, eu vi a hora que eu desci, e eu tenho uma história para contar. Mas eu não vou contar, porque eu ganhei a oportunidade hoje para falar a palavra de Deus. E também eu descobri depois que eu devo contar isso só na hora que eu tenho oportunidade, para quem realmente é o necessário, porque tem muita gente que não acredita nessas histórias. É só para quem crê o que aconteceu. O que acontece com a gente numa hora dessa é só para quem crê. Então eu não tenho muito interesse de contar em todo lugar que eu chego. Mas aproveitando aqui a palavra do pastor Carlito, eu quero dizer só um detalhe do que me aconteceu, que lá em cima, depois que eu fui lá em cima e teve uma trajetória, que eu voltei, tinha uma pessoa que eu não via. Eu sabia que era uma pessoa, porque falava comigo, mas eu não via vulto, não via nada. Mas tinha uma pessoa me guiando, subindo lá e voltando. Quando eu voltei de lá, ele disse assim: agora, tudo que você ouviu lá, você vai nas igrejas levar a mensagem que você recebeu. Aí eu disse assim: tudo bem, eu estou disposto a ir. Ele disse: só que nós temos que ir agora. Eu falei: então vamos, vai. Aí eu não cheguei a acordar. E é como se ele dissesse assim: vamos, e eu saí. Quando eu saí assim na porta, é como um relâmpago, eu já estava chegando lá na igreja que era para ir. Eu fui em 3 igrejas, não vou contar as 3 igrejas. Eu vou contar uma para complementar aqui a palavra que o pastor Carlito deu, acerca da contribuição. E quando eu cheguei naquela igreja, era uma igreja ampla, tinha um grupo muito grande. E quando eu cheguei, o pastor estava louvando a Deus, só que todo mundo já sabia que eu ia chegar lá. E os que me viam, que pôde antes, me saudou, me deu bem-vindo, me botou para sentar num local, e em seguida o pastor terminou o louvor e disse: pastor Flávio, nós estamos aqui para te ouvir, pode falar. E eu falava de maneira bem objetiva, assim, do jeito que eu sou mesmo, assim, meio doido. E eu comecei a falar, e quando eu estava falando, uma irmã passava a Bíblia assim, sem parar, para lá e para cá, e eu não tolero essas coisas.
Aí eu olhei para ela assim, eu pensei, eu tenho que despertar ela. Ela não pode ficar lendo a Bíblia numa hora dessa. E eu arrumei um negócio lá na minha fala e disse assim, é assim ou não é, irmã? E ela disse, pastor, desculpa que eu estava ocupado aqui, não vi, é o que mesmo? E eu repeti. Quando eu repeti, ela disse assim, inclusive, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pode? Eu falei, pode. É o dízimo, pastor. O senhor acha que tem mesmo que dar o dízimo na igreja? Porque muita gente diz que não tem que dar. Eu falei, claro que tem que dar. Você tem que dar, você tem que entregar, você tem que devolver, você tem que pagar. O que é do Senhor, você tem que entregar, ué. 10% de tudo que você ganha, você tem que entregar. E ela disse assim, mas, hein, pastor, e a gente pode parcelar o dízimo? Eu disse, a irmã recebe parcelado? Ela disse, não. Eu falei, então, você dá o dízimo do jeito que você recebe. Se você não recebe parcelado, você tem que dar o dízimo integral. Agora, se você não pagou e quer pagar um dízimo e não tem o dinheiro, parcela aquele que atrasou e dá, dando outro em dias. Isso pode ser feito, mas o dízimo integral, e não pode ficar atrasando, você tem que pagar integral. E falei mais algumas coisas, terminei e fui mais em 2 igrejas que as mensagens foram diferentes. Quando eu terminei as 2, a pessoa que me dirigia disse assim, agora nós vamos ter que voltar lá naquela primeira igreja, tem um problema lá para você resolver. Aquele problema do dízimo parcelado lá, deu problema lá e confusão na igreja, e eles querem que eu te leve lá de volta. Eu falei, então vamos. Aí eu entrei, o pastor Carlito disse aqui do dízimo mal dado, que é mal administrado também, aí eu me lembrei disso. Aí eu entrei, aí ele disse assim, vamos lá, e eu saí de novo para ir, piscava como um relâmpago, que eu já estava lá de volta. Só que ele disse assim, agora não é no templo não, é na casa do pastor. Está todo mundo reunido lá para te receber. E eu desci assim, como se eu desci de uma condução, de um carro, de um ônibus, não sei do que foi, que eu não sabia do que eu viajava. E quando eu desci, estava o povo tudo assim na calçada sentado, tinha um poste, naquele poste tinha um cachorro com a cabeça escondida no poste, só o corpo descoberto. E aí eu desci e uma pessoa me recebeu e disse, pastor, o negócio é o seguinte, aqui nessa igreja, esse cachorro aqui é que administra tudo que é financeiro. E ele não gostou desse negócio de que o senhor falou que não pode parcelar o dízimo. Quando eu olhei assim, eu pensei, bom, se é um cachorro, esse cachorro é o demônio, que o demônio está usando alguém aqui, e esse alguém é o demônio. Quando eu falar aqui, se eu falar, ele vai revoltar contra mim. Mas eu já falei e eu não menti, e aí eu preparei assim o pulmão, eu não sei como é que eu estava, porque eu estava entubado lá na UTI, não podia falar nada, mas lá eu estava, foi forte. Eu disse assim, que nada, rapaz, vocês ainda estão nessa onda ainda, deixando o diabo ficar mandando no que é de vocês, não pode parcelar dízimo, não, senhor, e não pode deixar ninguém intrometendo na administração da igreja, não, é o pastor e Deus que administra a igreja. E o cachorro, do jeito que estava, ficou. Eu pensei assim, graças a Deus, ele temeu, e não adianta ele aparecer não, porque a unção de Deus vai destruir ele. Aí ele disse, mas pastor, e aí, como é que fica esse negócio de parcelar? Não pode parcelar, e administra direito o que é do Senhor. Aí ninguém disse nada, o cachorro não saiu do lugar, não vi a cabeça dele, e eu falei, mais alguma coisa? Não, pastor, era só isso que a gente queria. E eu despedi e fui embora de novo. Foi exatamente a hora que eu cheguei na UTI de novo, 7 horas da manhã, quando o médico bateu no meu braço e me acordou. Talvez se o médico não me acorda, eu tinha feito mais coisa, mas terminou aí. Amém? Eu gostaria de meditar com você num assunto hoje, porque depois que eu saí da intubação, eu não podia ir para a igreja, a pandemia estava no auge, eu estava bem debilitado, eu fiquei muito fraco, e eu fiquei, depois eu fiquei com falta de ar, depois eu fiquei sem falar por 5 meses,
Tem uma história toda que se contar, tem alguns detalhes que aproveita muito, mas eu não posso contar agora. Mas a minha mente abriu muito. Eu tive 3 sonhos, eu sonho toda noite quase, porque eu durmo bem. Diz que quem dorme naqueles colchão bom assim, dorme o sono, como é que é? O sono REM? É o sono REM, é? E aí a gente sonha, né? E eu sonho toda noite. Mas esses 3 sonhos é diferente de todos os sonhos que eu tive, porque nesses 3 sonhos Deus me deu orientação, me deu aviso, me deu recomendação, me deu exortação, e eu escrevi os 3 sonhos. E a minha mente abriu muito para entender a palavra de Deus. E dentro dessa visão nova que Deus me deu, eu fiz cerca de 1000 telas de estudos bíblicos, de assuntos antigos que eu já conhecia e que não entendia. E eu vou compartilhar um desses com vocês esta noite. Mateus capítulo 7, versículo 7. Todo mundo conhece, todo mundo lê, todo mundo fala, mas eu creio que, como eu, a maioria não entende. Tá? Eu não entendia. Eu aprendi isso ano passado. Eu quero saudar os irmãos da internet que estão nos ouvindo. Inclusive hoje tem um grupo aí de parentes, de amigos. Eu mandei o link para eles e eles estão, alguns já estão conectados. A minha esposa querida, que é mais do que uma esposa, foi uma motorista para mim, foi uma mãe, foi uma enfermeira, me conduziu, me carregou, dirigiu o carro 1 ano comigo, para lá e para cá. E eu estava brincando com ela, que ela até melhorou como motorista, que ela tinha medo de dirigir na pista. E ela começou a dirigir, e tinha dia que eu estava passando meio ruim, e quando eu dava fé, ela estava 140 por hora, e eu não tinha medo, porque eu estava, para mim, tanto fazia viver como morrer mesmo. Mas e ela ficou boa no volante, que ela deu uns carros, fechou ela na pista, e ela deu umas golpeadas assim que ela não dava. Rapaz, e a mulher foi boa para dirigir, viu? Parabéns, minha filha, ela está me ouvindo uma hora dessa. Mateus 7, e 7 é o principal versículo, que diz assim: pedi, vírgula, e dar-se-vos-á. Buscai, vírgula, e encontrareis. Batei, vírgula, e abrir-se-vos-á. Pode passar? Porque aquele que pede, e o que busca, e ao que bate. Mas parece que dá um trabalho isso para nós, não parece? Exatamente porque a gente não entende esse negócio aí. Eu descobri que esse versículo não está falando de 3 tipos de orações. O primeiro é oração. O segundo e o terceiro não é mais oração. E vocês sabem que a maioria de nós só sabe orar, só sabe pedir. É assim ou não? A gente só sabe pedir. E eu descobri que isso aí não é só pedir. Pedir é só a primeira parte. A segunda e a terceira não é mais pedir. E eu vou mostrar a vocês o que eu entendi. Eu estudei isso. Deus me botou isso na mente, eu estudei isso. Inclusive, uma escola bíblica dominical nossa, de 2019, falou disso resumidamente. Por causa da escola dominical, eu incuti com esse negócio, mas não fui estudar. E depois da intubação, esse assunto voltou à minha mente. E eu aí peguei e fiz esse estudo que vou mostrar para vocês. Eu tenho 156 telas desse estudo aí, ainda não é o todo, é claro, mas eu tirei a metade, eu só tenho hoje aí 74 que eu quero passar dentro do meu horário, se Deus quiser. Todos nós sabemos da importância da oração.
Pode passar, meu querido. Mas nem todos estão satisfeitos com a sua vida de oração. Eu não estava, como a maioria aqui também não está. Tudo que a gente puder saber e melhorar sobre a oração é válido. Sim ou não? A oração se aprende, escuta isso. A oração se aprende com a prática. Quem não ora sempre não vai desenvolver. Mas um pouco de conhecimento sempre ajuda a evoluir. Eu quero dizer uma coisa para você. O grande problema nosso está no nosso conhecimento. Ali parece que é a nossa professora Joana que está ali, não é? Professora Joana, eu não vou dizer mais que eu me arrependo, porque eu queria me especializar em português. Eu descobri que quem não entende português não sabe interpretar a Bíblia. Concorda comigo, irmã Joana? Está certo? Então dá um chicote aí na maioria de nós, não dá? Dá. Quem não entende de português não pode ficar discutindo Bíblia com ninguém. Estuda, prega o que você entende, prega o que você sabe, mas não discute. Tem uns crentes que gostam de dizer assim, eu não concordo com isso não, porque a Bíblia diz assim, e não sabe nem o que é que a Bíblia está dizendo. Oração se aprende com a prática, mas um pouco de conhecimento sempre ajuda. Esse um pouco de conhecimento como é que fala assim, é igual pastor Carlito, não é igual eu. Um pouco de conhecimento, assim, é o que é para não ser duro, é para ser pai, né? O pai diz assim, não, meu filho, um pouco está bom. Mas Deus diz, foi assim, sem conhecimento o meu povo é destruído, o meu povo perece. Então, o que é a oração? Preste atenção. A oração não deve ser vista apenas como um recurso para pedir a Deus algo que necessitamos. Não deve ser visto como um pedir a Deus. Não é só isso. Também não devemos orar apenas como um tempo de preparação para alguma coisa. Segura aí, irmão. Segura lá. Volta aí o primeiro. Isso. Escuta. Eu estava indignado. Ainda estou, mas agora menos. Porque agora eu sei que não tem jeito de resolver o problema de todo mundo mesmo. Então eu tenho que tolerar. Mas eu fico indignado com as nossas orações do almoço, as nossas orações para começar o culto, para terminar o culto. São umas orações assim, vazias, sem sentimento, sem fé, sem foco. A gente ora só para ocupar o tempo, só para terminar o trabalho, só para começar o culto. A gente não ora para Deus falar e resolver. A oração não pode ser só uma preparação para alguma coisa. A oração é intimidade, a oração é você estar... Eu comparo muitas vezes assim, quando a gente quer falar com... Alguém quer falar com o pastor Carlito, algum membro, a pessoa vem tremendo, entra ali no gabinete ali, gagueja, não sabe nem por onde começar o assunto. É assim ou não? Com Deus é de qualquer jeito, tá bom e pronto. A hora do almoço, eu não gosto muitas vezes de brincadeira na hora do almoço, porque a hora do almoço é hora de gratidão, não é hora de brincadeira. Senhor, abençoa esse negócio aqui, eu vou comer, amém, estou com fome. Ou então um começa a orar e diz, você estava fazendo vigília, rapaz, eu pensei que, irmão, é Deus, está falando com Deus, agradecendo pelo pão de cada dia. Passa aí, querido. Não oramos pelo trabalho. A oração é um trabalho. É preciso encarar a oração como um trabalho. A oração deve ser vista também como um recurso que Deus usa para interagir com o homem aqui na terra. Enquanto oramos, Deus quer interagir conosco. É preciso você prestar atenção no que está falando. Eu me deparei comigo algumas vezes que esqueci o que eu pedi para Deus, orando, enquanto eu estava orando. Espera aí, eu falei mesmo o quê? Eu tinha que voltar atrás.
Nem eu sabia o que estava falando com Deus. A oração não libera apenas a bênção, ela libera o governo de Deus aqui na terra. Amém? Ela libera o governo. Passa aí, querido. Olha lá. Venha o teu reino sobre a terra. Você sabe o que é isso? Venha o teu domínio sobre a terra, e eu estou sujeito ao teu domínio. O que o Senhor mandar, o que o Senhor ordenar, o que o Senhor quiser, o que o Senhor exigir de mim, eu estou disposto a aceitar. Venha, domina, reina sobre nós, faz a tua vontade assim na terra, como o Senhor faz lá no céu. A oração não serve apenas para buscar o favor de Deus. A oração é para buscar o próprio Deus. Presta atenção nesse texto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Por isso não podemos fazer oração vagas. Pode passar? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, recompensador. A oração, ela não só traz a resposta de Deus, ela traz a presença de Deus. Aí Deus diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém? Vamos passar? Recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Quando a presença de Deus chega, não precisa ele dizer nada, você entende tudo. Quando eu subi lá em cima, eu não falei nada com ninguém. Eu só pensava, alguém me respondia. Já pensou isso? Você pensava, eu pensava assim, e isso? Ele disse, não, isso aí é assim, 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 assim. E eu pensava de novo, mas assim não dá certo assim. Dá por causa disso, e disso, e disso, e disso. Falei, mas e aquilo assim, assim que estava falando? O povo fala lá embaixo assim, assim. Não, aquilo é assim, 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 assim. A presença de Deus traz a resposta sem você abrir a boca e pronunciar uma palavra. É a presença de Deus na nossa vida e através de nós que faz a diferença. O valor da oração não está no discurso em si, mas está na fé, na intensidade e no entendimento como se ora. Por isso que não pode ter essas orações ocas, vazias, só para completar o horário, só para sair de casa, só para entrar em casa, só para chegar na igreja. Não pode ter essas oraçõezinhas, essas orações, passa lá. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. O que eu estou falando com Deus? O que eu estou querendo? Eu preciso entender o que eu estou pedindo, como é que eu quero que Deus faz. Eu preciso ter entendimento disso. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Bora? Nós vamos saber falar com Deus se compreendermos melhor a nossa posição diante dele. Escuta isso. Agora, qual é a minha posição diante de Deus? Para me entender sobre a oração e sobre o que Ele tem para comigo. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse versículo aí. A partir daí agora, a maioria de nós não cremos no que a Bíblia diz. E se cremos que a Bíblia é verdade, não cremos que nós estamos encaixados na Bíblia.
porque nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo conhecimento. Você está precisando de quê mesmo? 3 anos de crente, 4 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente. Você está precisando de quê? Tem alguma necessidade? Faz 12 anos que eu acabei com as minhas necessidades. Eu tenho vergonha de pedir alguma coisa para Deus, o tanto que Ele me fez. Pode passar. Fiel é Deus, pelo qual Ele foste chamado, Ele que nos chamou, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que nos chamou para ter comunhão. A comunhão é Ele que quer. Eu tenho um mapeamento de visão que eu escrevi há uns anos atrás. Nesse mapeamento de visão, eu defini qual é a minha prioridade. A minha primeira, a minha segunda, eu consegui fazer até a 7ª. A primeira que eu tenho escrito é aumentar a intimidade com Deus. E eu disse para minha esposa, e já disse para vários irmãos, e disse para o senhor também lá em casa. Essa tragédia que aconteceu comigo ano passado, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aumentou a minha comunhão com Deus. Eu agora estou mais próximo de Deus, e eu achei bom retornar para estar com vocês, mas não faço conta de ir hoje de novo e não voltar mais. Só não peço porque eu descobri que ele não quer eu lá, não quis ir lá naquele dia. Mas para mim agora tanto faz ficar aqui como ir embora. Já avisei meus filhos, já avisei minha esposa, já avisei meus irmãos, todos eles sabem que eu não tenho preocupação com isso mais. Inclusive quando alguém da minha família está doente assim ruim, vamos orar, ora aí, misericórdia, meu Deus, misericórdia. Eu disse, calma, deixa com Deus. Se Ele levar, nós faz um culto de adoração a Deus, de gratidão, e enterra, e vai com Deus. Ei, isso é verdade, eu estou assim. Esse negócio desse choreiro quando morre uma pessoa nossa, isso é para incrédulo que não conhece Deus. É para quem não tem comunhão com Deus. Ninguém é nosso. Tudo que nós temos nessa vida, a gente prega empolgado aqui, transborda em língua estranha e diz que é emprestado. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não é nosso. Por que a gente chora? Que negócio banda voou é esse? Uma hora está alegre, outra hora está reclamando porque vai morrer, porque morreu. Solta. Solta lá, filho. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Vós sois dele, vós sois dele. Diga para mim assim, eu sou dele. Se ele quiser te levar hoje, ele pode. Agora tem gente que diz assim, eu sou dele, mas se ele quiser te levar hoje, não quero ir não. Eu não entendo isso, irmãos. Manda aí, meu filho, por favor. Para que, como está escrito, quando você lê alguma coisa na Bíblia, que está assim, como está escrito, é uma lei anterior que vigora até hoje. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você sabe o que é gloriar? Quando você quiser dizer assim, eu sou profissional, eu sou formado nisso, eu sou desse jeito, eu sou daquele outro. Ao invés de você dizer assim, você diz assim, ele é grande, ele é bom, ele fez grande maravilha na minha vida, ele me deu isso, ele me deu aquilo, eu não era nada, eu não valia nada, mas ele é, gloria-se no Senhor. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu levei tempo para entender isso.
Mas segundo a Bíblia, nós não estamos aqui na terra em si, como carnais. Nós estamos nas regiões celestiais, acima de todos os ímpios. Nós estamos lá em cima. Eu não gosto de ver crente discutindo e brigando com descrente, contando piada indecorosa, porque eu percebo que ele está na terra, ele não se sente lá em cima, em Cristo Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Ele nos colocou lá em cima. Nós já estamos acima de tudo. Passa aí, meu irmão. Como também nos elegeu nele. Você lembra, sabe o que é a palavra elegeu? Elegeu é quando o prefeito toma a cadeira, é quando o presidente da república foi eleito, é quando um político é eleito, é assim ou não é? Quando o cara é eleito, o cara se reveste de autoridade. Uma cidade de Goiás tinha um prefeito, tinha uma eleição, e o prefeito, o candidato principal, foi preso 3 dias antes da eleição. Cometeu lá um declínio lá e foi preso. E aí não teve jeito de consertar, e o povo votou nos outros e votou nele também. E ele ganhou a eleição. Na hora que contou os votos, que disse assim: opa, foi fulano que ganhou, corre lá, tira ele da cadeia, busca lá, o homem agora é autoridade. Isso é eleição. Nós estávamos no pecado, na sarjeta, caído, não valia nada, e o diabo zombava de nós, e Jesus chegou e disse: epa, ele está eleito, cidadão do céu, é autoridade agora. Essa é a sua posição ou não diante de Deus? Se essa é a sua posição, não precisa mais estar mendigando. Você já tem tudo, você é eleito, você é autoridade. Solta aí, meu filho. À medida que vamos crescendo na fé, no conhecimento da palavra, nas experiências com Deus, vamos aprimorando também a maneira de orar. Pode passar? Vamos alcançando níveis mais altos de oração. Níveis mais altos de oração. Professora, é aqui que eu preciso entender muito de português. Aqueles 3 tipos de oração que está em Mateus, são características de oração, mas os 2 não são oração. Tem como saber isso no português, não tem? Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? A senhora levanta a mão para dizer para mim sim ou não, para o povo entender o que eu estou falando. Se a senhora não falar aí, não pode já falar, a boca está tampada. Me ajuda, professora. Solta aí, meu filho. Prepare-se. O primeiro nível da oração. Solta. Pode passar. Primeiro nível, pedir. Agora escuta o primeiro nível. Quem é que pede? Por que pede? O primeiro nível, a petição, revela o nível de relacionamento entre pai e filho. Quem tem que orar pedindo para Deus? Só novo convertido. Até 3 anos. 3 anos é o período de treinamento dos discípulos de Paulo, é o ministério de Jesus. Essa data de 3 anos é o período do discipulado básico, para depois passar para o médio, e assim vai. Então, olha lá. Jesus nos ensinou a se relacionar com o Pai como se... O que foi, meu filho? Você passou antes da hora? A se relacionar com Deus como sendo nosso Pai. Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai, ok? O novo convertido é filho, então peça como filho ao Pai. Pode passar. Esse entendimento é básico para entendermos todo o processo de crescimento na vida de oração. Assim como cresce a criança biológica, o crente precisa crescer também na vida de oração. Meu relacionamento com o Pai revela, a minha origem e destino.
Eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu, como criança na fé, eu vou aprender que agora eu vim de Deus e vou voltar para Deus, porque Ele é meu Pai. Pode passar. Meu relacionamento com o Pai revela a minha identidade. Eu me pareço com o Pai. Todos os filhos têm um traço do Pai. Tem ou não tem? A pessoa olha e diz, puxa, mas parece com o pai. Não, ele não parece com o pai muito não, mas o estilo dele, a característica dele, alguma coisa nele é do pai. Você parece com o seu pai? Se parecer, não reclama, não fica sem fé. Passa, por favor. Em terceiro lugar, meu relacionamento com o pai revela minha dependência dele. O que eu tenho vem dele. Eu sou filho, ele é meu pai, então o que eu tenho vem dele. Eu tenho porque é dele. Eu tenho porque ele tem. E ele tem, a Bíblia diz que ele tem tudo. Solta. Meu relacionamento com o pai, em quarto lugar, revela a minha confiança nele. Se eu faço alguma coisa, é por causa dele. É Ele que me dá, é Ele que me usa, é Ele que me ensina. E eu posso fazer, então você não pode estar negando de fazer nada. Como muitas pessoas ficam negando. Solta. A única coisa que uma criança precisa fazer para obter algo de seu pai é pedir. Toda criança pede de maneira natural. Desde quando nasce. Solta, por gentileza. Por isso, ela usa a linguagem e a expressão que sabe no momento. Qualquer que seja a sua idade ou nível de desenvolvimento, a criança tem a forma de pedir. Pode passar. O único exercício que a pessoa tem de fazer como criança para pedir, é falar, é pedir, ou fazer um pequeno gesto. E as mães aí sabem disso. A criança chora, a criança estende a mão, a criança olha para a mãe já sabe o que ele quer. E quando ela começa a falar, ela começa a pedir, 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 pedir. É assim ou não? Isso é de criança. Solta. Petição é a oração que se faz no momento de necessidade pessoal. Qual é a sua necessidade? Sabe? Você está precisando de coisa ou da presença dele? O que você está precisando? Se você estiver precisando de coisa, você é uma criança ainda. Eu fiquei com vergonha, porque quando eu estudei esse negócio, eu descobri que a maioria dos crentes, absoluta, não saiu do primeiro nível até hoje. E tem uma pastorada menino aí. Solta, por favor. Deus nos trata como filho, é um nível de total dependência do Pai. Toda a responsabilidade nesta fase é do pai. Sabe por que o pai dá as coisas para novo convertido? Porque ele é pai. Toda vez, o pastor Wilson deve ter essa experiência, todo mundo que ganha alma tem. O novo convertido aceitou Jesus, você ensina ele que as coisas que a gente recebe de Deus é pedindo. É assim ou não? Daqui a pouco o novo convertido chega dando testemunho que pediu isso, Deus fez. Pediu aquilo, Deus fez. Pediu assim, ó, eu pedi isso, Deus já fez. Eu pedi, Deus. Por que Deus atende o novo convertido mais fácil do que a gente? Porque é criança. Ele não precisa de fé para orar. Ele ora porque eu disse para ele que crente adquire as coisas é orando. Por isso que o novo convertido ora. Mas ele não sabe ainda o que é orar. Mas a gente ensina ele que tem que orar, ele começa a pedir as coisas para Deus, e Deus começa a dar, exatamente para sustentar ele na fé. Quando ele não é orientado, ou quando ele não aceita Jesus de verdade, não permanece na igreja, porque não tem o milagre do Pai. Deus nos trata como filhos, é um nível de total dependência do pai. Toda a responsabilidade nessa fase é do pai, não é do filho. Pode soltar. Uma criança só pede o que vê, ou o que necessita, ou o que realmente precisa. Fome, sede,
sujo, precisa trocar, ele só pede aquilo que lhe faz falta. Pode passar. Não entra em questão o conhecimento, ele não pede por conhecimento, que tem hora que ele até pede o que não pode. Entra em questão apenas de necessidade. Pode passar? Deus tem um vínculo e uma aliança com seus filhos. Vínculo é como se fosse um nó, é uma lei que amarra Deus nos seus filhos. O inimigo, o diabo, não tem poder de interferir nesta aliança. Por isso que todo novo convertido que aceita Jesus de verdade e os que são orientados permanecem na igreja. Todos que não permanecem ou não fez a decisão direito, ou então é abandonado pela igreja para entender que agora ele é filho de Deus. Pode passar. E Deus fecha esse assunto dizendo assim, Jesus fecha dizendo, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boa coisa aos que lhe pedirem. Se vocês não sabem agradar a criança de vocês, por que eu não dou o que ele me pede? Deus compara como uma coisa simples que nós entendemos e conhecemos. Deus está dizendo que atende os seus filhos igual você, como pai, atende o seu. Pode passar? Vamos mudar de nível. Segundo nível, aqui agora aperta um pouco. Buscar. Essa fase de oração não é mais pedir. Por quê? Ela revela um outro nível, não apenas de filho, mas de um herdeiro, de alguém que já sabe o que deseja alcançar. Agora eu sou herdeiro, não é só filho. O filho novo, a criança não sabe, mas o filho adulto sabe que é herdeiro. Tudo que o pai tem é de quem? Dos filhos. Pode passar, meu filho. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Então você é herdeiro. Não é mais para ficar pedindo. Solta. Por que não é mais para ficar pedindo? Nesta fase, você já não espera necessidade chegar para pedir, mas você vai atrás daquilo que é seu. Não envolve apenas a sua fala, mas exige um pouco de conhecimento e dedicação. A Bíblia diz, aquele que busca, você tem que levantar do seu lugar e ir aonde tem buscar, não é mais ficar pedindo não. É nesse período que todos os crentes têm o período do deserto. O período do silêncio de Deus é nesse segundo item. É aí que Deus cala. Porque se você não tem autoridade para exigir o que é seu, para buscar o que é seu, para tomar posse do que é seu, Deus não vai te dar igual deu quando criança. Ele vai deixar a tua necessidade ir até o máximo. Um dia você pensa que vai morrer e desesperado e diz, Senhor, e cadê o Senhor? E Deus aparece para te socorrer você. Não busca apenas o que vê, mas o que ouve. O que descobre por si mesmo. Você é motivado a orar por aquilo que já conhece na palavra de Deus. Por isso, uma das orações mais poderosas é aquela que você faz embasado não na sua necessidade, mas embasado na palavra. Senhor, está escrito na tua palavra isso e isso e isso e isso. Eu quero é isso da tua palavra. A tua promessa está aqui, eu tenho essa promessa. Pode passar. No primeiro nível de oração, o pedir, não se usa ainda a fé.
A criança não sabe de nada. É uma questão de aprendizado natural. O pastor, o discipulador, alguém que cuida dele na fé, diz só, tem que orar todo dia. Ora para comer, ora para dormir, ora para levantar. Quando você levantar, você ora. Quando você for sair de casa, você ora. Quando for você ler a Bíblia, você ora. É uma questão de aprendizado. Alguém diz para ele que tem que orar. É uma questão de aprendizado natural. Você aprendeu a pedir, mas nesse nível, nesse segundo nível de buscar em oração, você já depende da fé. Ter certeza que Deus dá, ter certeza que Deus ouve, ter certeza que Deus responde. E para ter certeza, tem que conhecer a Bíblia. Você já viu tanto de crente que vive numa confusão infeliz, que diz que não sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele? Quantos crentes já diz que sonha e quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Faz assim com a mão, por favor. Eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Quantos tem aqui? Levanta a sua mão. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou te contar agora. Quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Levante a sua mão. Está aqui, ó. Faça o que a Bíblia diz. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus, está aqui. Ei, sabe como é que nós queremos saber a vontade de Deus? Ficar orando e aí cai uma pedra de fogo assim na cabeça, assim, e a gente... Deus esteve comigo. Ei, não precisa você sentir nada, precisa crer. É aqui no segundo nível que existe um dos maiores segredos da vida cristã no tocante à oração. É a minha descoberta pessoal. No primeiro nível, no aprendizado natural, estamos na carne. Somos naturais, somos comum. Pode passar? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O novo convertido ainda está na carne, como criança. Pode passar? Por isso que a Bíblia fala muito em perseverança e persistência. E aquele que permanecer até o fim. Na minha visão, eu vejo que muitos crentes e líderes ainda não saíram do primeiro nível. Só fica pedindo e chorando, reclamando. Pode passar? Nesta primeira fase, que é o primeiro nível, o crente é filho. É criança na fé, no aprendizado. Exatamente por isso que é imprescindível o discipulado. Por isso que precisa discipular crente novo. Para o crente novo convertido, discipulado é para novo convertido ou para não crente. A maioria dos crentes antigos se não passam pelo discipulado, ele passa para o segundo nível, cheio de manias. Vira herdeiro, mas está cheio de manias. Briga por qualquer coisa, fala mal dos irmãos. Tem confusão em casa, tem confusão na igreja. Ei, quer cargo dos outros, puxa o tapete de um e de outro. Já é herdeiro, mas é uma confusão tremenda. Eu não entendi essas brigas que tem na igreja. Por que essas brigas na igreja? Porque os caras, todo mundo é herdeiro, mas se comporta como criança, estão na carne. Pode passar? No segundo nível, descobri que aquela oração chorosa, de autopiedade, cheia de reclamação, tentando convencer a Deus que nosso problema é o maior que existe. E isso não é e nunca foi verdade.
Nesse nível, somos manhosos, duvidosos demais. Um dia eu estava aconselhando uma irmã, e ela disse: pastor, é porque não é o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor nunca passou pelo que eu estou passando lá em casa. Eu falei: o que é que você está passando lá em casa que eu nunca passei? Eu já passei tudo que você passou, hein? E eu nunca precisei ficar reclamando a Deus. Você não conhece a minha vida, ninguém aqui conhece a minha vida, e eu não conheço a vida individual aqui de ninguém. Como é que eu vou dizer que eu fui o mais sofredor da terra? Pode passar. Neste segundo nível, por falta de um verdadeiro aprendizado, nós reclamamos mais do que realmente oramos. Ei, nós oramos brigados uns com os outros. Nós oramos falando mal uns dos outros para Deus. Senhor, tu está vendo o que fulano está fazendo comigo, tu está vendo o que fulano fez comigo. Senhor, opera a tua justiça nele. Tem crente que até diz assim: mata ele, Jesus. Tem ou não tem? Senhor, ó o castigo do Senhor, e tem hora que joga praga e fala que vai, Deus, ó, você vai ver, todo mundo que me contrariou recebeu de Deus, a mão de Deus é pesada. Isso não é oração. Oração é assim: quem é seu inimigo, quem não gosta de você, você diz: Senhor, abençoa ele, ensina ele a te compreender, mostra ele para te conhecer. Ele não gosta de mim, mas é porque eu falo a tua palavra. Ele não gosta de mim porque eu vivo uma vida cristã sadia, Senhor. Ajuda ele a entender o que eu entendo do Senhor. Pode passar, meu filho. Se no primeiro nível somos crianças na fé e ainda não entendemos as coisas espirituais, o que é normal nesta fase, apesar da maioria dos novos convertidos recebeu um chamado especial para esse momento, para se manter de pé, enquanto passa pelo discipulado. Pode passar? O espírito do novo convertido está pronto, mas a carne é fraca. E você me pergunta: e a carne dos crentes antigos é forte? Claro que não. Mas o crente não antigo, mais maduro, tem a experiência de Romanos 5, 4 a 5. Sabe qual é essa experiência de Romanos, que nós não vamos ler agora, não está na tela? Aquela que você já passou pela tribulação, pela provação, pela perseverança, pela experiência, e agora está cheio de esperança. E a Bíblia diz: agora, se você tem esperança, a esperança não traz mais confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Olha lá, ó, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você tem o Espírito Santo? Então você é vitorioso. Para de reclamar. Pode passar. Vamos para o terceiro nível e vamos encerrar. O terceiro nível é bater. Se o primeiro nível eu pedi, e no segundo nível eu não preciso mais pedir, eu preciso ir buscar o que já é meu. Eu preciso entender que a despensa de Deus está cheia. Ele é meu pai, Ele é meu herdeiro, ou eu sou seu herdeiro. Na continuidade dessas telas, você resolve a primeira parte você resolve no lar, com seu pai. A segunda parte você resolve num tribunal, com um documento de herdeiro, e vai buscar o que é seu. E a segunda parte, pastor? Vamos ver a terceira parte. Vamos ver a terceira parte? Foi isso que eu aprendi no meu momento mais crucial do ano passado. Revela a posição de guerreiro.
posição de soldado. É a fase do crente maduro na fé, da oração persistente, a oração que não desiste. Bater traz a ideia de persistência. Ninguém bate na porta de quem não tem moral, respeito para bater. Se você bate na porta de alguém que você quer só pedir e que ele é superior a você, você bate uma vezinha ou duas e larga para lá. Mas se você bate na porta de quem você também é autoridade, você, se facilitar, quebra a porta. Mas você quer que a pessoa lhe atende. E a pessoa lhe atende. Porque você tem autoridade que ele te deu. E se você bater na porta e ele não abrir, você sair e disser assim: não, eu fui lá na sua casa, bati, ninguém abriu. Não, rapaz, se tivesse batido alto, tivesse feito de outra maneira. Eu já falei para você que você tem que chegar e resolver as coisas. Passa, por favor. É o filho que não se contenta apenas com a posição de herdeiro, mas ele faz uso de sua posição de liderança no reino. Agora não é mais só meu pai, agora eu não sou mais só herdeiro, agora meu pai virou rei e eu virei o príncipe do meu pai. Então quem está abaixo do meu pai agora, quem está acima de mim agora é só o rei, porque o lugar do rei um dia é meu também. E o príncipe tem que defender o reino do seu rei. Lê a história dos reis para você ver como era. Os príncipes que iam assumir o reinado no futuro, que o pai preparava, eles tinham que defender o reino na espada. Eles tinham que ter coragem de enfrentar os piores inimigos do reino. Ele não ia perguntar ao pai se tinha que defender o cara que estava invadindo o reino. Ele pegava a espada e avançava, nem que morria. É nessa hora aqui, é nesse lugar que eu digo você que não adianta mais a gente orar. Agora é hora de guerra. Eu sou contra aquela guerra inconsciente que não conhece a Bíblia, que disse assim: eu exigi de Deus, eu disse para Deus que era para fazer assim. Você está louco. Agora você pode exigir do diabo, da enfermidade. Você tem autoridade sobre o mal. Manda o mal embora. Não pede Jesus para repreender demônio, não. Não pede Jesus para repreender enfermidade, não. É você que repreende. Enfermidade, eu tenho autoridade divina sobre mim. Saia em nome de Jesus. Tem uma oração feia que a gente faz, nós assembleianos. Senhor, fulano está doente. Senhor, se for a tua vontade, cura, Senhor, se for a tua vontade. Que porqueira é essa, meus irmãos? Cura divina é doutrina bíblica. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É autoridade. Você sabe por que muitas pessoas não recebem a cura quando nós oramos? Porque nós não temos autoridade para mandar a doença embora. A vontade de Deus é curar. E Ele quer curar todas as pessoas. Na Bíblia Ele quer curar. Pastor, e por que a gente ora e alguém não é curado? Se você ordenou e autorizou, é problema de Deus, não é seu. Mas você tem que ordenar e decretar. Eu ouvi um testemunho de um novo convertido, de um camarada que eu ganhei para Jesus há 30 anos atrás. Eu não sabia disso, eu esqueci disso. Mas eu fui levar ele para uma casa de recuperação. Meu pai botou ele 3 vezes na casa de recuperação e ele fugiu. E eu morava aqui na Bahia e isso é lá em Goiás. E eu fui para Goiânia, cheguei lá na casa da minha mãe disse: ei, meu filho, fulano,
Ó, está aí na sarjeta aí, está morrendo aí. Seu pai já botou na casa de recuperação 3 vezes e ele saiu. E ele agora está morrendo, nem está vindo aqui mais. Não está aguentando andar mais, está só bebendo de dia e de noite. E eu falei, cadê ele, será? Está lá naquele lugar dele. Ele tinha uma casinha, um telhadozinho de um boteco assim, que ele morava lá nessa casinha já para beber pinga lá, de graça. E o pai dele era delegado, fez tudo que pôde e não resolveu. Eu desci de carro, passei lá, encontrei ele. Falei, rapaz, e aí? Ele disse, Flávio, vou morrer. Agora eu vou morrer. E seu pai não quer mais me botar na casa de recuperação, e ele tem razão, porque ele me botou e eu saí 3 vezes. Eu falei, mas e agora? Ele disse, não, agora eu vou morrer. Agora não tem jeito não. Eu falei, tem. Se você quiser eu vou te levar outra vez. Não, Flávio, pode largar para lá. Eu já estou quase morto. Não estou aguentando mais nada. Estou bebendo de dia e de noite. Pelejo para largar, não tem jeito. Eu agora não tem jeito não. Eu não vou mais para lugar nenhum não, porque agora eu vou morrer. Eu falei, pois você não vai morrer não. E ele disse, por quê? Porque eu vou te levar na casa de recuperação. Não, eu não vou não. Eu não tenho fé que vai acontecer nada comigo não. Eu tenho fé. Você vai pela minha fé. Eu vou te levar. Não, Flávio, pode largar. Não vou largar. Vai tomar banho, não vai beber hoje, e amanhã eu passo aqui, te pego e levo lá para Anápolis. Ué, se você está mandando assim, eu estou dizendo que não vai adiantar, mas você está mandando assim, assim eu vou. Falei, então você vai. Agora olha a história que eu não sabia, isso ele me contou agora, esse mês agora, no início do mês eu fui na casa dele, há 30 anos que eu não via. Ele disse que nesse dia, que amanhã eu ia passar para levar ele, um colega dele, que era da gandaia também, da droga e da bebida, chegou e disse, ô Dida, vamos ali, na casa de fulano, vamos lá que tem um negócio lá, vamos lá, tem um pessoal lá jogando lá e tal, nós vamos lá beber umas. Ele disse, vamos. Aí ele disse, pega a sua coberta, porque onde nós anoitecer, a gente dorme. Ele foi lá, pegou a coberta suja dele, botou debaixo do braço e saiu os dois lá assim. Quando ele chegou no meio da estrada, o amigo sumiu. Não era o amigo. Era alguém que se transformou no amigo. Quem é que se transforma assim? O diabo foi lá na fisionomia do amigo e chamou ele. E ele disse que vai assim, pareado, mais o amigo, com a coberta debaixo do braço. Quando ele olhou assim, cadê o homem? Ele olhou para todo lado da rua, ampla, limpa, o homem sumiu. E ele disse, ué, cadê fulano? Ah, eu já estou aqui mesmo, eu vou. E foi para onde eles iam. Chegou lá, tinha uns caras jogando no boteco, bebendo pinga, um caminhão carregado, estacionado na frente do boteco. Aí ele olhou assim, ele entrou assim, quando ele foi entrando, o cara do boteco disse, não entra aqui agora não. Entra aqui agora não, toma aqui a pinga, bebe lá fora e não entra aqui agora não quero você aqui agora não. Você só vem aqui fazer bagunça? Aí ele pegou a pinga assim, jogou fora, jogou o copo fora, e voltou, e pensou assim, e agora? Aí o diabo falou para ele assim, você vai morrer, você tem que morrer. Olha a hora boa de você morrer aí, ó. Deita aí debaixo desse caminhão, bota a sua cabeça aí no pneu do caminhão. O cara está bebendo aí, quando ele sair, ele nem vai te ver, e o caminhão vai passar na sua cabeça, você nem vê de que morreu. E ele disse que deitou, botou a cabeça no pneu de lá do lado de fora do caminhão, e os pés ficou no outro pneu. E ele deitou, se cobriu com a coberta e dormiu. E aí, uma hora lá, saiu um cara do boteco e chegou no pneu do caminhão e mijou. Quando mijou no pé dele. Ele disse, só urina quente danada aquela urina. Aí eu acordei assim, fiquei com raiva, levantei e saí para a rua. E o diabo disse assim, você não presta nem para morrer. Aí eu saí para a rua, não sabia mais para onde ir. Voltei para cá e eu falei, eu vou esperar o Flávio amanhã. Tomei banho, fui lá na sua mãe, ela me deu uma muda de roupa, eu vesti e fiquei te esperando. Aí você chegou e disse, e aí, está pronto? Ele disse, ô Flávio, eu estou pronto aqui, mas não vai adiantar não.
eu não tenho fé que vai acontecer nada comigo, não. Ele disse: rapaz, eu já falei que você vai pela minha fé, não é pela sua. Eu tenho fé que vai acontecer. Entra aqui no carro, bora. Aí ele disse assim: e as minhas coisas? Eu falei: larga tudo aí. Quando ele entrou no carro, o dono do boteco disse: ei, pega as roupas aqui, a coberta sua e leva, ó. Eu gritei, ele disse que eu gritei para o cara e disse assim: não, para onde ele vai, ele não precisa de nada disso. Meu carro tinha estragado, eu botei na oficina, eu passei lá de táxi, botei ele num táxi, paguei na época 140, não sei o que, não era real ainda, e levei ele, botei na casa de recuperação. Ele ficou 9 meses, depois de 9 meses liberto, a casa contratou ele como um obreiro da casa. Ele ficou uns 5 anos como obreiro, depois casou, saiu da casa de recuperação, foi congregar nas igrejas e ajudar a ganhar alma, ganhou o pai para Jesus, que era espírita, ganhou a mãe para Jesus, o pai batizou e morreu, a mãe está com 92 anos, família dele está convertida, e ele está lá crente e firme na fé. Amém? É aquele momento que, além de orar, você tem que dedicar a uma busca e se sacrificar na espera, na perseverança do que se busca. Ei, não reclama, espera, nem que morra. Solta a tela, por favor. Vamos terminar. Persistência tem um poder muito forte de convencer. Olha aí, para encerrar, presta atenção nisso. Vou te mostrar um negócio assustador que eu nunca tinha pensado. Primeiro convencimento: você tem que ter autoridade você tem a autoridade de convencer um inimigo. E autoridade, solta a tela. Um juiz que não temia a Deus por causa da insistência de uma viúva, ele acabou cedendo e atendendo sua petição. Solta. Segundo, convencendo o amigo. Em ocasião inoportuna, Jesus conta uma parábola do amigo que foi na casa do outro depois da meia-noite pedir pão, porque chegou amigo na sua casa e o cara não queria levantar, mas ele disse: eu não podia levantar mais, mas para ele não ficar me importunando, eu vou atender. Você sabe quem é o juiz, a autoridade inimiga na Bíblia? Você sabe quem é o amigo inoportuno? Deus. Jesus mostra que Deus faz melhor do que o juiz iníquo e melhor do que o amigo inoportuno. Pode soltar. Alguém convencendo a Deus mesmo fora do plano dele. Essa é forte, não é não? Coisa que a gente não acredita. A mulher cananeia não estava no plano de Jesus atender aquela mulher. Ela não estava no nível de filha, nem no nível de herdeira. Quando ela procurou Jesus, Jesus disse: eu não fui enviado a senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é de Israel, você não é filha, eu não posso te atender. E ela disse: mas o Senhor tem misericórdia de mim, eu quero. Solta aí, deixa eu ver o que é que tem aí mais. Jesus teve que criar uma situação nova para ela e testou a sua fé, e através da humilhação e a sua persistência e humilhação, fez com que Jesus atendesse o seu pedido, mesmo que não estando no plano dele. Mulher, mas você insiste demais, mas eu não posso deitar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nessa hora Jesus se convenceu: mulher, grande é a tua fé. Solta, meu querido. Na primeira fase, filho, campo de batalha é na casa do pai. Você usa a intimidade com Deus, intimidade de pai. O inimigo não pode resistir o amor de Deus por você, como o amor de um pai por um filho. Solta.
Na segunda fase, você é herdeiro. O campo de batalha é num tribunal. Ali você usa o seu direito, seus direitos. O inimigo não pode resistir à sua fé na verdade da palavra. A palavra é o seu documento, é a sua escritura, é o documento da herança. Ele não reconhece apenas o seu direito, mas a sua autoridade como filho e como herdeiro do reino. Pode soltar? Na terceira fase, você é soldado. A gente não fala que todos nós somos soldados de Cristo? Tem até o hino que cantamos: sou um soldado de Jesus. Que soldado covarde é esse que tem por aí? Nesta fase você é soldado, você entra num campo de batalha, você usa sua identidade de filho, seu direito de herdeiro e sua credencial de autoridade de soldado e o poder que o reino lhe oferece. O rei lhe deu autoridade e poder. Pode passar. Nesse nível de oração, você às vezes precisa derrubar fortalezas do inimigo. Tem que lutar contra o inimigo. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas no campo da mente, para destruir os pensamentos contrários, para saquear, espera lá meu filho, para saquear vidas e bens que Satanás tem roubado. Pode passar. Nesta fase, você se revela ao inimigo não apenas como filho herdeiro, mas como príncipe que tem autoridade no reino. A característica de um príncipe está na forma como ele se comporta diante do adversário. Pode passar? Olha um exemplo bonito aí. Gideão capturou o chefe dos midianitas, Zeba e Salmuna. Eles tinham executado um dos irmãos de Gideão. No interrogatório, Gideão perguntou: com quem se pareciam os homens que vocês mataram? Parecia com você. Todos tinham jeito de príncipes. Com quem se parece o príncipe? Com o príncipe. É brincadeira um negócio desse? Solta aí, meu querido, já estou terminando. Como se reconhece um príncipe? Um príncipe se reconhece na maneira como enfrenta o inimigo. Um príncipe não tem medo da luta e não se abate diante das adversidades. Ele pode até morrer, mas morre com dignidade. Morra, mas morra crendo, morra esperando em Deus, morra dando glória a Deus, morra agradecendo, morra louvando, morra adorando. Passa, por favor. Gideão pediu para seu filho mais novo matar os homens que tinham matado o irmão de Gideão, mas ele não teve coragem. Então eles disseram a Gideão, os presos disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Covarde não presta para o exército de Deus. Molão não funciona. Tem que ter coragem para morrer. Desculpe eu falar isso aqui mais uma vez, que eu não quero ficar falando coisa que o meu pastor não gosta. Mas eu vou falar mais uma vez. Se eu estivesse no campo, para fechar minha igreja, tinha que me prender. Eu não ia aceitar. Eu sei, eu sou pequeno demais, ninguém fez isso. Eu ia fazer. Eu ia ser o primeiro preso dos pastores do Brasil. Ou então eu ia conseguir não fechar. E se eu conseguisse não fechar, muitos não iriam fechar. Solta aí a tela, minha filha, meu filho. Não se entra nesta fase de oração sem preparo espiritual.
sem maturidade espiritual. Não precisamos ter medo do inimigo, mas também não devemos ignorar o que ele pode fazer. Solta. Não precisamos temer as ameaças do inimigo. No inferno, as pessoas vão olhar para Satanás e dizer assim, ó. Solta. Será este o homem que fazia os reinos tremerem? Que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Livro de Isaías, capítulo 14. Leia o capítulo todo para você ver. E lá está falando de um rei prefigurado em Satanás, no diabo. E alguém, quando encontrar com ele no inferno, vai dizer: será este o homem que fazia o mundo tremer de medo? Não sair de casa, todo mundo usar máscara, todo mundo usar uma vacina contrariando o seu querer. É esse o homem? Satanás vai ser zombado e criticado no inferno por causa disso. Solta, por favor. Não tenha medo das ameaças de Satanás contra a sua família, seu emprego, sua saúde, suas células. Suas ameaças são pequenas diante da grandeza das promessas de Deus. Teve um pastor que foi aconselhar uma pessoa essa semana aí e disse que a pessoa disse: pastor, eu sei que eu estou sofrendo porque alguém fez uma macumba para mim. Crente antigo, crente velho, pastores macumbados. Sabia que tem pastores macumbados por aí? Solta mais uma vez, por favor. Se só como filho o inimigo já não podia te vencer, imagina agora como herdeiro e príncipe do Senhor. Este é o momento que Deus espera que a gente haja e não fique mais pedindo por Ele. Não peça por Ele. Entra na batalha, entra na guerra, ordena o inimigo, domine o inimigo, amarre o inimigo. Você tem autoridade para isso. Passa, meu filho, a tela. Deus falou a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara. Você está fazendo o quê? Cadê a vara que está na tua mão? Eu dei autoridade para você. Toca a vara, Moisés. Abre esse mar e vai embora, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Solta. Aleluia. Eu sei que a maioria não aprendeu quase nada, mas anota alguma coisa disso aí, estuda a palavra de Deus, e você tem a base para pegar e aprender, e não ficar chorando mais. Você já passou de 3 anos de crente? Para de orar e pedir a Deus. Começa a declarar o que você entende na palavra que é seu. Começa a mandar o mal embora da tua família, da tua casa. Começa a decretar as ordens divinas para o teu inimigo, e ele vai embora. Amém? Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe os irmãos que estão na internet. E eu quero terminar orando por você. Fica de pé, por gentileza. Se você entende que essa palavra tocou em você, mexeu em você, é o momento de você agora chegar mais perto de Deus. Maravilha! Se você está em casa, se você não é crente, se você está afastado e você quer voltar para Jesus, chegou a hora de você voltar. Você é soldado, você é herdeiro, você não é mais criança. Toma uma iniciativa, cria uma atitude. Quanto sente que essa palavra tocou e sua vida vai mudar a partir de hoje? Levanta a sua mão. Permaneça de mão levantada. Deixa eu orar por você. Nosso Deus e Pai, eu falei a tua palavra. Deus